Então, boa noite a todos e todas. A gente está dando início a mais um ciclo de palestras promovido pelo Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais do Centro de Direitos Humanos da Unespar, do campus de Paranaguá. Eu me chamo Letícia Guterres e desde 2020 eu estou junto à coordenação do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais do campus, assim como desse projeto de extensão que se chama Diálogos Étnico-Raciais, ciclo de palestras e formação contínua, responsável por promover ações como essa. Quero agradecer desde já a colaboração aqui do representante discente do NERA e bolsista desse projeto de extensão pelo suporte de sempre, o Nathan Veiga, que hoje, por razões de saúde, não pôde estar aqui com a gente. Esse ano, né, em que a Lei 10.639 completou 20 anos de existência, a gente gostaria de abrir esse ciclo justamente com o intuito de refletir e aprender mais sobre os desafios ligados à educação das relações étnico-raciais no Brasil. E para isso, né, o convidado de hoje, a quem a gente agradece desde já pelo aceite em estar aqui conosco, é o professor Dr. Ricardo Tadeu Caire Silva, professor associado C da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, lotado no colegiado do curso de História da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, e também é professor nos programas de pós-graduação Prof. História e História Pública, ambos aqui da casa, né, da Unespar. A fala de hoje tem como título um balanço dos 20 anos da Lei 10.639 de 2003, avanços e desafios. Então, antes de passar a palavra ao professor, eu gostaria de lembrar quem nos assiste que a lista de presença para a certificação será publicada no chat ao longo dessa fala e que todos aproveitem. Boa noite, professor Ricardo, muito obrigada. Com você. Boa noite, Letícia, boa noite a todos e a todas que estão prestigiando o projeto, né? Gostaria de agradecer o convite, é um prazer poder conversar com vocês sobre essa temática da Lei 10.639, que completa agora aí 20 anos, né? Completou, na verdade, 20 anos que foi aprovada e que ainda é objeto de tanta discussão, de tanto debate dentro e fora da universidade. Eu estruturei uma fala com vocês em 4 partes ou momentos, né? A ideia é ter uma fala mais ampla, bem mais didática possível, para que a gente possa depois refletir aí sobre os pontos que eu privilegiei. Então, esses 4 pontos são, de início, um histórico da aprovação da lei, que eu considero importante por conta da compreensão de todo o esforço que foi empreendido ao longo de algumas gerações de intelectuais, de militantes da comunidade negra. Em seguida, a ideia da gente fazer um balanço do que foi conquistado, o que se avançou, né? Então, tem sim conquistas. Um terceiro momento para a gente refletir sobre o que falta avançar, né? O que ainda é necessário por parte do governo, das instituições, dos professores. E um último ponto que tem a ver com esse terceiro, que seria as resistências, né? O que entrava a plena efetivação, então, da Lei 10.639, que ainda hoje, como eu falei, provoca esses debates e essas reflexões, né? Então, em relação ao primeiro ponto, né, que é o processo, o longo processo de elaboração da lei, analisando numa perspectiva histórica, a gente
nota que desde o do período imediato à abolição da escravatura, a população negra ela começa a se organizar para ter acesso à educação, porque desde aquele momento se compreendia que era um mecanismo de ascensão social, né, de politização, e nós vemos nas décadas de 20, 1930 já iniciativas do movimento negro, dos movimentos, na verdade, organizando escolas, né, escolas noturnas, clubes, associações, né, para que a população negra se escolarizasse. Né? É um momento que já demonstra que a via educativa ela era fundamental para um avanço, né, para fazer aquilo que o Estado não estava fazendo, porque a abolição, de fato, ela fosse seguida, né, de medidas que promovessem a ascensão, a integração efetiva da população negra, né, no conjunto da sociedade, algo que o Estado não fez. Né? Então, a gente tem esse processo de lutas notado, né, em trabalhos já clássicos da nossa historiografia, como do professor Petrônio Domingues, né, e outros intelectuais negros. Nas décadas seguintes, nos anos 50, 60, nós temos o surgimento do teatro experimental do negro, né, com Abdias do Nascimento, que tem também toda uma proposta de educação, né, que privilegia a formação da população negra, de educação ah, da sociedade brasileira em geral, do branco, né, vamos dizer assim, do conjunto da população, usando o teatro como uma ferramenta privilegiada e que naquele momento também já sinaliza não só com a preocupação da escolarização e profissionalização dessa população, mas já aponta também para a ideia do currículo das escolas, de alguma forma, poder contemplar os conteúdos relativos à história da África e dos africanos, né, e dos seus descendentes. Porque nas primeiras décadas do século XX, ainda essa preocupação não era forte, porque havia todo um movimento de negação, vamos dizer assim, né, por conta do reflexo de teorias raciais, da própria história da África, que não era valorizada. Mas a partir dos anos 50, 60, essa valorização ela é muito forte, ela vai amadurecendo, e quando chega ali nos anos 70, né, com a organização do movimento negro, que depois se torna Movimento Negro Unificado, em 78 e 79, a bandeira do currículo, né, sobre a história da África e sobre os movimentos de luta e resistência da população negra se torna muito forte. Né? Então, há um reconhecimento, né, cada vez mais forte, que era preciso não só que o Estado democratizasse o acesso à escola, mas que dentro da própria instituição escolar os currículos contemplassem conteúdos relativos à história da África e aos movimentos de resistência da população negra ao longo da nossa história. Né? Daí a ideia de se rever, inclusive, a própria historiografia, que ignorava, né, personalidades negras, heróis negros, enfim, né, a ideia de rever, inclusive, datas que acabaram sendo, de certa forma, usadas como, de um certo sentido, para escamotear, né, todo o processo de luta que a população negra empreendeu no processo de abolição da escravatura. Né? A própria ideia do 13 de maio, que passou a ser visto pela historiografia como uma dádiva da princesa Isabel,
e negando todas as revoltas e todo um processo de lutas que a população negra escravizada e liberta empreendeu ao lado dos abolicionistas, né? Então, a ideia de ter heróis negros, de datas comemorativas, como o dia 20 de novembro, né, alusivo ao Zumbi do Palmares, já fazia parte dessa luta, né, desse conjunto de reivindicações, e essa luta, então, que o movimento empreende nos anos 70 e 80, ela está dentro de uma estratégia da intelectualidade negra é, ocupar postos de poder, né, dentro dos governos, da política, e batalhar para a concretização, então, de normativas legais que implantassem a história da África e dos povos africanos e afrodescendentes no currículo. Então, isso vem acontecer a partir dos anos 90, ainda que de forma tímida, né? Já no governo do Fernando Henrique Cardoso, com os parâmetros curriculares nacionais, né? Na verdade, no processo já começa na própria Constituição, depois na LDB, e vai seguindo um caminho ainda lento, com muita resistência, até que, a partir, então, da eleição do primeiro mandato do presidente Lula, essa lei é finalmente aprovada, né? É o primeiro ato, inclusive, de governo que ele faz, a primeira lei foi a Lei 10.639. Então, a partir daí é que a gente, a população negra e a sociedade brasileira como um todo teve um instrumento legal para poder acirrar, né, toda a luta antirracista e para mudar, né, a realidade educacional em relação ao conhecimento, né, acumulado de toda a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, a, a, a participação do movimento negro, né, no caso dos movimentos negros, como enfatiza a professora Nilma Lino Gomes, né, no livro O Movimento Negro Educador, ela é fundamental, porque ele atua educando a própria comunidade negra nos terreiros, nas associações, nas agremiações, e, ao mesmo tempo, fazendo um embate político nas escolas, né, as professoras negras que conseguem adentrar os sistemas de ensino também já fazem, né, ali todo o trabalho, e lutam ao mesmo tempo para ter esse marco, esse instrumento legal. Então, a lei ela é fruto de um longo processo de lutas, é um sonho de várias gerações de militantes, homens e mulheres da comunidade negra, e ela se materializa aí já na entrada assim do novo milênio, né? E a partir daí, então, se instaura o desafio da lei dar certo, ou seja, dela ser cumprida e efetivada. Então, esse breve histórico, né, que eu resumi aí, tentei resumir quase que um século de história, de eventos, ele serve para a gente entender, né, todo esse esforço que o movimento fez e ainda faz para que os governos eles de fato promovam ações efetivas que mude, né, todo o histórico de como a nossa sociedade encara, né, a convivência racial, né? E o primeiro passo, né, foi dado com a aprovação da lei, mas havia essa expectativa se a lei iria sair do papel. Essa era, usando uma expressão muito comum ali para o século XIX, se essa lei seria mais uma lei para, no caso, como se dizia lá, do tráfico de escravos, para inglês ver, né? E de fato, quando a gente olha, né, para os passos seguintes à aprovação da lei, há um descompasso, uma demora, tanto do governo federal quanto
dos entes, dos estados, em iniciar essas políticas de capacitação, de transformação do currículo, enfim, né, de mudar toda a estrutura para que a lei ela comece a ser efetivada, né? Mas isso lentamente começa a acontecer porque a pressão do movimento social negro ela não cessa, né? Ela continua sendo aí bastante forte, né? Como tem sido até agora e tem que ser, né? Então, a partir dessa aprovação, houve, né, um processo de reestruturação, como eu falei, de materiais didáticos, de capacitação, de formação dos professores. A gente pode dizer assim que nos primeiros 10 anos da lei havia uma queixa muito grande dos professores, com quem eu particularmente pude ter contato nas capacitações, né, em programas de capacitação, de que não havia material, que você não tinha bibliografia, que não tinha livro didático, que não tinha, enfim, suportes para aplicar a lei. Felizmente, eu acho que essa questão ela já está assim quase que satisfatoriamente resolvida, porque nós temos muito material didático hoje. A gente tem tanto em nível de produções científicas sobre a historiografia, a história da África, né, e mais recentemente da relação Brasil e África, que inclusive foi fruto de dissertações e teses estimuladas aí nas últimas 2 décadas. Nós temos um material consolidado para dar suporte a produções didáticas e também muitos livros didáticos contemplam já esses materiais, né? E os professores hoje têm um conjunto variado, né, de produções que podem dar suportes para essas atividades. Então, hoje, geralmente, quando eu escuto né, algum professora se queixar de que não tem material, a gente consegue falar, olha, não é bem assim, né? Se avançou aqui, ali, tem esse site, tem essas produções, inclusive fruto de intelectuais do próprio movimento negro que dão esses suportes, né? E os livros, então, no caso, já melhoraram bastante do que era. É claro que tem problema que pode se avançar, pode melhorar, mas eu acredito que nesse aspecto se avançou, né, em relação aos materiais didáticos. A gente tem muito material na internet de qualidade, vídeos, curta-metragens, filmes, textos, planos de aula, né? Eu acho que se o professor tiver orientação e buscar, ele consegue, né? Uma iniciativa, por exemplo, tem muita produção, o próprio Prof. História, do qual eu faço parte, né? Uma boa parte dos trabalhos produzem materiais didáticos, relatam experiências de educação antirracista, de aplicabilidade aí da lei, né? Então, isso avançou. Outra coisa que teve algum avanço, no meu entendimento, foi nos currículos, né? Então, a gente sabe que não se avançou o que queria, mas em muitas universidades foi instituída a disciplina de História da África, né? Na Unespar, por exemplo, de Paranavaí, nós temos a disciplina no terceiro ano, com 4 horas semanais. Temos a disciplina obrigatória, né? Não é uma disciplina optativa. Nós temos a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no 4º ano, que também é obrigatória, e temos várias disciplinas optativas, além de procurar trabalhar, né, a história do negro no Brasil em disciplinas já mais tradicionais, como História do Brasil e por aí vai, né? Então, a gente percebe que, de um modo geral, em muitas universidades houve
essa mudança visando a formação dos novos professores nos cursos de licenciatura. É claro que ainda tem resistências, né? Aqui no Paraná a gente sabe que algumas universidades ainda não criaram a disciplina de forma obrigatória, dando uma série de desculpas esfarrapadas, que não acha professor e, enfim, que já está diluída em outras matérias. Mas, de um modo geral, quando a gente pega o conjunto do país, né, a gente vê que, sobretudo nas universidades federais e boa parte das universidades aí do Norte e do Nordeste, houve um avanço nesse sentido no processo inicial, que seria de formação de professores, né? Então, a lei ela foi pensada num conjunto, numa totalidade, para você formar o professor que vai iniciar, né, a sua vida docente, já tendo essa formação, mas também se pensou no professor que já está na ativa, né, e que precisa de formação, de capacitação. Então, nesse caso, pegando a atuação específica do movimento negro aqui no Paraná, foi feito também todo um processo de luta para a criação de instrumentos, né, de departamentos da diversidade. Nós temos as equipes multidisciplinares, que também tem a ver com a luta do movimento negro, que teria esse papel na escola de dar algum suporte. Durante o tempo em que o PDE, né, que foi um programa aí, visando a formação, né, o afastamento dos professores aí por cerca de um ano para a formação, também tinha linhas de pesquisa nessa área, né, e que deu essa capacitação e de alguma forma ajudou a formar, né, uma gama variada de professores para implementar, né, essa questão, né. Se a gente pensar em termos assim da prática diária na escola, é claro que ao longo das últimas décadas a disciplina de história vem sofrendo uma redução de carga horária e das humanidades em geral, né? E isso tem prejudicado o, o, o trabalho, né, da disciplina como um todo, em especial dos conteúdos que não são eurocentrados, né, como a história indígena, a história africana. E isso impõe aos professores um desafio, né, de subverterem, de certa forma, a lógica do currículo tradicional. Então, a gente passou agora por um processo também de reestruturação da Base Nacional Curricular Comum, que também é um outro golpe, né, nesse sentido, mas que cabe aos professores refletirem sobre a sua prática, né? Eu vou deixar um pouco mais para o final da minha fala problematizar esse ponto. Mas eu percebo que se a gente pensar no que avançou, a gente pode dizer assim que melhorou então a oferta de materiais didáticos, as ofertas de formação, dos cursos de formação, as grades curriculares da maioria das universidades, não de todas, e os governos, alguns governos, falo aqui do especial do Paraná, durante algum tempo ofertou esses cursos aí de aperfeiçoamento, de formação, e claro, sob a intervenção e a pressão do movimento negro local, né? Então, eu acho que foi um processo lento, mas que a gente pode ver, né, assim, algumas conquistas, alguns avanços, né? E se a gente pensar, então, assim, o que falta ou faltaria avançar, né? O que faltaria avançar? Bom, a lei, ela, quando concebida, né? Eu falo a lei, depois todo um conjunto de normativas, como as diretrizes e outros marcos, não só nacionais, depois estaduais, elas conceberam um conjunto de estratégias que se desdobrassem em ações efetivas no chão das escolas, né? E de início
a ideia da lei é que todas as disciplinas curriculares elas se envolvessem no trabalho da educação antirracista e da implementação da história e cultura africana e afro-brasileira, mas ela aponta, né, a importância de algumas disciplinas como a história, a geografia e a literatura. Esse fato, né, esse destaque da lei, ele é entendido por muitos professores e lideranças da escola, diretores, pedagogos, enfim, como que se só essas disciplinas tivessem uma obrigação de se envolver nessa questão, né? Na própria composição das equipes multidisciplinares, por exemplo, pela experiência que eu tenho, não posso generalizar, mas sempre sobra, entre aspas, para os professores ou de história, ou de artes, né, e de geografia. A gente não é comum a gente ver professores, por exemplo, da matemática, da biologia, terem esse envolvimento. E, na verdade, a efetivação da lei deve ser um comprometimento coletivo da escola, da instituição. Então, o que a gente vê muito nos relatos é que um grupo de professores ou um professor na escola, uma professora, tenta fazer um trabalho de envolvimento e há uma espécie de desmotivação, em alguns casos mais radicais, de boicote, que faz com que a escola não se envolva na educação antirracista, na implementação da lei. Então, eu acredito que um ponto que é preciso avançar é nesse envolvimento coletivo. Eu já analisei em algumas pesquisas os projetos políticos pedagógicos das escolas, eles mencionam a lei, porque tem que constar ali da renovação dos planos, mas não há nenhum projeto de longa duração contínuo que envolva os alunos de forma interdisciplinar ao longo de todo o ano, né? Para além do conteúdo da sala de aula. Então, se a gente pegar as orientações que emanam das diretrizes, né, ela pressupõe um entendimento da educação para além do componente curricular. A gente tem que pensar a vivência da escola como um todo, o próprio professor, né, o seu papel enquanto formador, educador, alguém que almeja a construção de um mundo a partir de uma determinada concepção, né? E a gente não vê isso nas escolas. Então, é muito comum hoje ocorrer o que a literatura historiográfica já costuma rotular de folclorização, né? Que é quando chega a data do 20 de novembro, vai lá fazer um desfile, uma comida, cola um cartaz, e como se aquele dia representasse todo um trabalho de educação antirracista, quando, na verdade, em alguns casos, acaba reforçando estereótipos, né? Assim como tradicionalmente é feito com a questão indígena, né, do Dia do Índio, e que a gente vê as crianças ainda fazendo algumas atividades idealizando um indígena que não existe, como se tivesse parado no tempo, né? Então, essas ações, não é que elas não tenham que acontecer, é legal se privilegiar a data, né, que é um dia de reflexão, mas esses momentos devem ser momentos para coroar todo um trabalho que é feito na escola ao longo do ano e expor o resultado, né, dessas vivências. E geralmente isso não é feito. Então, é um desafio para a escola, né, porque tem que ter não só a aceitação, né, mas o compromisso político de cada um dos professores, ou da maioria dos professores e professoras de cada unidade escolar, que isso deve ser um projeto de sociedade, né? Assim como combater a homofobia, combater todas as outras formas de preconceito, de opressão, a escola teria que estar engajada e trabalhar essas questões, né? E o racismo é uma delas, né? Até porque, como o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, enfatiza no livro Racismo Estrutural, né, por ser estrutural, ele está presente em toda a sociedade e ele é reforçado nas instituições
como a escola, que é uma das instituições mais importantes que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu creio que nós precisamos encontrar estratégias de envolvimento coletivo nas escolas. A universidade tem um papel importante em fazer essa aproximação, como já faz em programas de extensão como o PIBID, o Residência Pedagógica, né? O próprio governo deveria retomar com mais força programas como o PDE, tal como era feito no começo, porque tinha uma formação que o professor era afastado integralmente durante um bom período, ele podia fazer a formação, né? E estimular projetos que envolvam o Grêmio Estudantil das escolas, envolva toda a comunidade, e a gente tem atividades culturais, né, que trabalhem essas questões. Eu creio que não basta simplesmente o professor ficar dentro da sala ali, ele tentando subverter o currículo das poucas aulas que ele tem para fazer o trabalho como se fosse uma formiguinha ali, né? A gente tem que enfrentar essa questão de forma coletiva, né? Então, para isso, eu creio que a ideia das equipes multidisciplinares ela é muito boa, né? Enquanto uma estratégia de você ter um núcleo na escola pensando a questão de uma educação antirracista, mas a gente percebe que essas equipes elas trabalham ainda de forma muito isolada, em muitos casos, como eu falei, apenas para cumprir algumas formalidades, né? A gente não vê a ideia do envolvimento. E esse ponto, né, eu creio que conduz assim ao quarto tópico da minha fala, a gente pensar assim, por que não há esse envolvimento, né? Por que não há esse envolvimento de um modo geral da escola? Será que é só falta de formação, né, que os professores não tiveram? Será que a ideia assim de o professor estar sobrecarregado com dezenas de outras atividades, com muita aula, e aí ele não entende que é importante se dedicar a, a essa atividade, né? Tem a ver com uma visão mais geral do que é educar, do ato educativo, né? Então são várias questões, né, que perpassam a, a cabeça, assim, vem à mente da gente na hora de tentar responder essa pergunta. Eu, na minha experiência, eu percebo que um dos pontos centrais é justamente uma resistência de parte dos professores, das professoras, em trabalhar a temática racial, né? É uma resistência, muitas vezes ela é velada, não se assume, né? É como se isso fosse um grande problema e que as pessoas não querem enfrentar, porque é um problema que não aparentemente não lhes diz respeito, embora diga respeito a todos nós, a toda a sociedade, né? A gente percebe muito no relato, por exemplo, quando os professores tentam trabalhar a questão religiosa de matriz afro, por exemplo, às vezes dá muita confusão na escola, então os professores falam, eu não vou mexer com isso, né? Ou quando tem os casos de racismo, brincadeiras no cotidiano, não faz a intervenção, porque não quer arrumar, entre aspas, alguma confusão, né? Ou não percebem que fazer essa intervenção é educar, e tiram o corpo, né? Da ideia de fazer esse enfrentamento, porque tem que ser feito um enfrentamento, né, a essa questão. Então a gente vê muito assim nas falas, né, quando a gente trabalha capacitação, ouve os professores que vêm fazer pesquisa no programa, de que muitos colegas vêm com aquelas frases, né, que só existe uma raça humana, e pega lá o Morgan Freeman, ou então falam que os próprios alunos, um chama o outro de neguinho, e eles são racistas entre eles, ou seja, a gente percebe
que o conhecimento, né, da temática, a ideia que o racismo existe, as pessoas sabem, mas ninguém está disposto a fazer a intervenção, seja por não achar que é importante, seja por não querer, entre aspas, arrumar um problema com pais de alunos, ou não fazer, despender um tempo extra para poder se envolver nesses projetos, porque teoricamente eh, não seriam remunerados, ou seriam mais carga horária, mais atividade extra, ou seja, porque, né, de alguma forma se pactua da ideia de que é bom deixar como está, porque quem não é vítima do racismo acaba sendo privilegiado, né? É um privilégio de ser branco, da branquitude. Então, eu creio que essa é uma questão, né, que ainda é muito forte. A gente vê muito nos relatos dos professores e das professoras que fazem parte das equipes multidisciplinares, que há muita resistência, né, de professores que não são da área de humanidades, mas também tem professores da área de humanidades que se mostram resistentes a esse trabalho, que não veem importância nessa questão e não se envolvem nessas iniciativas e nesses projetos coletivos, né? Então acaba sobrando para um ou dois professores que ou militam na temática ou se solidarizam com a temática, com a questão, a desenvolver o trabalho e, e, e de modo que esse trabalho acaba dando a sensação de que ele não frutifica na medida que deveria frutificar, né? Então a gente vê muito isso, a ideia de que como se a lei tivesse ainda para ser implementada, né? Então é um ponto que a gente precisa, né, enfatizar, né? Porque decorridos 20 anos já da aprovação desse diploma legal, né, e de todas as normativas e de toda a visibilidade midiática que se tem, né, ainda se fala em resistência, ainda se fala, a gente vê casos, notícias, né, de discriminação, de preconceito dentro das escolas também, e, e essa sensação de parte dos professores que eles fazem um trabalho de formiguinha ali, isolados, né, e que precisaria desse envolvimento maior, né? Então esse é um ponto, eu acho que seria, né, romper essas resistências ao trabalho coletivo, que aí acho que vale também não só para a questão racial, mas vale para outras questões, como a questão da desigualdade, do gênero, né? É, é um grande desafio hoje na escola, né? Tornar essas questões um projeto coletivo, e as experiências que a gente tem de sucesso nas escolas, elas passam por esse envolvimento coletivo, passam pela compreensão dos professores e das professoras do que é educar, né? Do que é formar. Será que é só simplesmente ensinar o aluno a fazer uma conta, ou ele memorizar uma data, né? Ou saber operar uma fórmula? Ou educar é pensar esse indivíduo enquanto cidadão, enquanto alguém que vai tomar iniciativas que vão levar em conta o próximo, o meio ambiente, a relações humanas de trabalho, né? É, isso tem que estar dentro, vamos dizer assim, da concepção que o professor, a professora tem de educação, né? E muitas vezes nós também da universidade falhamos a não formar esse indivíduo, né? A não ter uma educação que humaniza esse professor, né? Então, eu na minha reflexão, eu acredito que a gente precisa avançar nessa ideia do trabalho coletivo, né? E de formação. Então, para as gerações que estão adentrando os cursos de licenciatura, a gente
ainda tem tem um tempo maior para fazer o trabalho, são 4 anos no mínimo, que esse aluno ele pode ter contato com essa formação. E para os professores que estão há mais tempo, é necessário que eles tenham esses cursos de capacitação com mais profundidade, né? Como o mestrado profissional, que é o Profhistória, e, por outro lado, que o Estado, o município, o governo federal, ele incentive esses projetos permanentes, que, como eu falei, eles têm que se preocupar, sim, com a questão do conteúdo, né? Que a gente rompa o currículo eurocêntrico e que trabalhe mais a história da África, a história indígena, a própria história da América, mas também que a gente tenha uma escola com atividades culturais que levem os jovens a debater essas questões, a vivenciar essas questões através da música, através da poesia, através da literatura, né, de círculos de conversa, que esses projetos eles possam, que a escola possa ter esses momentos de reflexão também, de pôr em prática, né, aquilo que as disciplinas têm, os conteúdos na teoria, né? Isso para mim seria assim um desafio que a gente falta. Eu acho que nós já temos assim bastante material didático, temos acesso à informação, né? O que está faltando em alguns casos, aperfeiçoar a formação para usar os materiais, subverter o currículo, né? E mas também falta muito isso, assim, um compromisso político da escola como uma totalidade, né? Que é um trabalho da gente aprender a trabalhar de forma cooperativa, cooperada, integrada nesses projetos, e que a gente ainda tem muita dificuldade, tem muito que aprender para poder ter uma educação antirracista, uma prática cotidiana, né? E não simplesmente em momentos isolados, né? Então, em linhas gerais, eu não sei se, como eu estou de tempo, Letícia, seriam essas as minhas reflexões iniciais, né? Eu me coloco à disposição aí para o debate, para a gente conversar, né? Espero que a minha fala suscite em vocês aí alguns questionamentos. Obrigado. Obrigada, professor Ricardo. Excelente fala, sucinta, mas muito potente também. Acho que traz boas contribuições aqui para a gente refletir sobre esses 20 anos da implementação da lei. Bom, dos diversos pontos aqui, Ricardo, que tu foste trazendo, eu fui anotando algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu queria que nesse final a gente pudesse conversar um pouquinho mais, né? Primeiro, assim, me parece, né, eu tendo a concordar contigo, do quanto ainda parecem falhos, né, quer dizer, a despeito dos avanços que de fato existiram, né, e a gente vê que existem, né, e eu diria que, tendo a concordar também que, em geral, esses avanços se vê muito nas produções científicas. Eu acho que o Profhistória tem tido um papel fundamental, inclusive na produção de trabalhos que vêm refletindo questões nesse sentido, mas ainda me parece que a propagação, e aí entra a questão que eu queria colocar para que a gente conversasse um pouquinho, a propagação e a consolidação de projetos políticos permanentes, para que isso também saia da arquitetura, do ensino superior, ainda é deficitário. Acho que a questão de compreender e tomar para si que é uma lei que, a despeito de dizer, né, denominar algumas disciplinas específicas, em especial no âmbito da história, da geografia, da literatura, se trata de uma aplicabilidade que perpassa todo o currículo, é uma lógica que, do meu ponto de vista,
nem mesmo o ensino superior na formação de professores deu-se conta, ou se deu, de certa forma, também maneja isso muito de lado. Né? Nós estamos, eu acho que somos 2 professores de um colegiado de História, que, né, aqui no campus de Paranaguá, assim como em Paranavaí, nós também temos uma disciplina, ainda que eu acho que isso não é suficiente, quer dizer, a gente ainda tem a disciplina, mas, de certa forma, o que a gente vê é que as discussões nesse âmbito ainda ficam muito vinculadas à disciplina, como se ela sozinha devesse dar conta, né, e não dá. Também temos optativas, mas, de novo, né, não é suficiente. Então, eu fico pensando assim, como né, fazer para a gente conseguir furar essa onda no âmbito do espaço de formação de professores, para que a gente consiga, de fato, na escola, ver resultados diferentes. Isso é uma preocupação que eu tenho. Não sei se tu poderia falar um pouquinho para nós. Uma outra questão que eu fiquei muito pensando enquanto tu falava, Ricardo, tem a ver com a conexão, né, de todos esses desafios que a gente ainda tem por ver a efetivação dessa lei como a gente gostaria, muito conectadas ainda também, me parece, aquilo que tu falou, trazendo o Silvio Almeida, quer dizer, a ideia, o racismo estrutural, e eu quero também mencionar uma experiência que a gente está tendo com alguns projetos de extensão em algumas escolas no Paraná, no sentido de levar, através de filmes, a discussão em torno das relações étnico-raciais, por exemplo, e o grande desafio que a gente tem para ser aceito, né, para ser ouvido. Os alunos têm grandes dificuldades, inclusive, relatam alguns deles. É verdade que alguns são muito bem recebidos, a gente também tem isso, mas ainda acho muito numeroso o número de alunos em formação que estão tendo muita dificuldade, né, em tratar dessas questões no âmbito das escolas públicas, e aí eu estou falando de novo na nossa experiência aqui no Paraná. Então eu fiquei muito pensando também, não sei, não tenho um panorama para o restante do Brasil, em que medida que isso também não está associado, né, tanto a essa lógica do racismo estrutural, como também, em alguma medida, a ideia mítica, né, dessa democracia racial no Brasil. Como é que essa falta de compromissos, né, associada a um imaginário de que aqui, né, e aí a gente tem a especificidade do sul do Brasil também, nessa jogada, né, quando a gente está falando nisso, não sei como é que isso pode ser visto em outros estados do Brasil, talvez a gente tenha lógicas um tanto distintas, imagino que sim, mas ainda assim esses desafios de ruptura, né, estrutural. Então, de um lado a gente vê avanços e é bacana, e a gente vê esses movimentos, mas do outro eu fico muito me vendo nessa tua fala como aquela formiguinha que fica fazendo um trabalhinho ali, né? Um tanto quanto, não é solitário, a gente tem muitas pessoas que estão fazendo isso, é verdade, pensando e movimentando, né? A gente é parceiro dessa luta por acreditar nela, mas ainda assim eu acho que o que a gente precisaria, né, para de fato essa lei ser implementada com efetividade, assim, queria que falasse um pouquinho disso. Tá, legal. Bom, são questões que realmente são muito pertinentes, assim, me incomoda bastante também, né? Eu vejo assim que a saída ela passa muito por a gente encurtar a nossa presença nas escolas, a relação da universidade com as escolas, né? Porque
sempre houve um fosso, né, uma distância muito grande entre a ideia do saber acadêmico e eh, o saber escolar, a vivência escolar, né? E até hoje isso é muito forte. Eu sempre falo com os professores que vêm fazer o mestrado no Prof. História, para eles falarem da vivência deles, porque para eles parece corriqueiro, mas para nós é, é algo muito enriquecedor, né? O conhecimento que eles têm de como dialoga, como tem controle de uma sala, né? Como é a cabeça desse jovem, dessa criança, desse adolescente que está na escola pública, né? Mesmo nas escolas particulares. Então, eu vejo que a saída é essa, é a gente se envolver na extensão, se envolver em projetos, né? Não, a gente sabe que é difícil, né? E a maioria dos colegas na universidade aprenderam a pesquisar um único assunto e só focar naquilo e vivenciar só a atividade da pesquisa, né? Mas se a gente tem né, acredita numa mudança na sociedade, a gente tem que também fazer nossa parte para além de escrever teses e dissertações, né? E procurar se envolver nesses projetos. Eu acho que a saída passa por aí, né? E o governo tem que investir recursos, estruturas, envolver os professores, remunerar os professores para se envolverem, tanto em todos os níveis, né? Os próprios alunos, e fazer estratégias duradouras, permanentes, algo que não seja coisa de um mês, dois, né? Eu acho que o caminho passa por isso. E a gente também tem que se preocupar em melhorar a comunicação, né? Em didatizar o saber acadêmico, e transformar esse saber ele mais palatável, porque as novas gerações hoje elas têm muita dificuldade, né? Por exemplo, em ler textos, passou de 3, 4 páginas é textão, né? Até mensagem, quando você manda no celular, os alunos já reclamam, não vou ler, acelera o áudio, né? Porque não tem paciência de ouvir uma mensagem que tem 2, 3 minutos. Até filme documentário, quando a gente vai trabalhar, né? Já uma queixa que é muito tempo, enfim. É uma nova realidade que a gente precisa entender e saber se comunicar com ela, né? E nesse sentido eu vejo que em algumas áreas, né, eles conseguem fazer essa comunicação. A gente eu falei muito da relação do movimento negro com a escola, né? Mas houve também uma grande luta em relação à mídia e hoje a gente percebe, por exemplo, que nos comerciais, nas novelas, né, já há toda uma reconfiguração, né, para mostrar a ideia de uma diversidade, né? Claro que tem as resistências, mas mudou e essa comunicação ela é feita, né, de uma forma muito eficiente que a gente tem que aprender também a fazer, né? E aí, em relação à escola, romper essas resistências, né, que como você pontuou, né, eu falei um pouco dos professores, mas tem também parte dos alunos, né, sobretudo no ensino médio. Eu acho que uma estratégia muito legal, ela vem da própria intelectualidade aí negra, né, pensando, por exemplo, na Angela Davis e outros intelectuais, Sueli Carneiro e outros, é a gente nos projetos trabalhar de forma interseccional. Porque se a gente vai para a escola, trabalha só a questão racial, aí muitas vezes o aluno que ele não é afrodescendente ou ele não tem alguma forma, né, uma empatia, alguma coisa assim, ele acha que não é importante discutir. Mas se a gente, ao mesmo tempo, toca na questão do gênero, toca na questão da classe, de alguma forma você abarca esse indivíduo e você vai mostrando as ligações, né? Então a gente trabalha a totalidade de alguma forma, né? A gente vai no específico, mas volta para o geral e reconecta.
eu acho que essas questões são muito importantes, porque a gente vê, eu vejo muito na universidade os projetos de extensão, a gente tem projetos só para gênero, projeto só para a questão étnico-racial, projeto só para o meio ambiente, né? E a gente muitas vezes não amarra. E nessas estratégias educativas a gente consegue fazer essas amarrações, né? Esses dias mesmo na aula a gente estava fazendo uma discussão e a gente comentou, né? Que é um dado que o tempo todo está na mídia. A pior condição, por exemplo, para uma pessoa nascer no Brasil é se ela for mulher, pobre e negra, né? Então, mulher, porque a sociedade é machista, né? A pobreza atinge todo mundo, a gente sabe, e a questão de ser negra é o racismo. Então, ela vai enfrentar essas três barreiras que, por exemplo, o homem não enfrenta a barreira do machismo, né? Seja ele branco ou não, né? Enquanto que o rico, se ele for rico e branco e homem, ele não vai enfrentar nenhuma. E a mulher branca vai enfrentar, por exemplo, o machismo se ela for rica, ou tiver uma condição financeira mais avantajada. Então, quando a gente começa a dialogar sobre essas questões e os alunos falam, as alunas falam as experiências, a gente consegue prender e fazer a discussão, né? E aí você faz a discussão de um projeto de sociedade, né? Porque no fundo é isso, como a Petronila Gonçalves fala, né? No fundo, a grande discussão que está na questão étnico-racial é um de projeto de sociedade, de visão de mundo que a gente quer construir, quer deixar para nossos filhos, nossos netos, né? E eu creio que a gente tem que ousar. É muito comum e isso eu falo, né? Porque a gente também já fez esse percurso de ser um aluno em formação, de iniciar a carreira como professor. Eu trabalhei na rede estadual também, e você quer sempre coisas prontas, você quer achar um manual pronto, um livro pronto, uma fórmula pronta, e muitas vezes a gente esquece da gente ousar na estratégia, a gente elaborar e pensar uma estratégia e aplicar, né? Ter um protagonismo de fato é coisa que, por exemplo, os adolescentes adoram, né? Quando a gente muitas vezes a gente não liga para o potencial que eles têm de mexer com informática, de pintar, de desenhar, e de repente eles têm acesso e fazem coisas que deixam a gente boquiaberto, né? Então eu creio que passa para a gente, por nós também, essa ideia de ousar mais, né, nessa questão, assim, de como que eu vou trazer aquele que essa pauta não é aparentemente dele, ou ele tem uma resistência, né? E aí a gente tem que se valer de diferentes linguagens, de diferentes formas de discussão para poder fazer essa entrada, né? Então, são experiências. A gente estava falando, por exemplo, do racismo estrutural, né? E a gente escuta cada situação, cada relato, que muitas vezes o próprio aluno que é alvo, né, desse racismo, ele não tem conhecimento, e a gente precisa trazer isso, né? Então, assim, como que as empresas, por exemplo, usam estratégias para eliminar candidatos negros na empresa A, B ou C, né? A gente tem essas experiências, a gente precisa trazer esses materiais, esses dados e colocar em rodas de discussão, né? Por isso que eu falo que esse currículo ele tem que ser tão importante quanto o próprio conteúdo lá dos reinos africanos, ou, ou das formas de resistência da população negra, etc. E tal, mas trazer também esses dados do dia a dia em determinados momentos e fazer esse link, né? Eu acho que a estratégia para isso é a gente pensar em atividades que estejam para além das horas tradicionais da disciplina, porque cada vez mais, né, eu esqueci de falar, não deu tempo, um lapso meu de mencionar, mas, por exemplo, a nova BNCC, ela aniquila ainda mais, né, as disciplinas das humanidades, é uma confusão, né, a, a ideia de projeto de vida, umas coisas meio que surreais, que vão anulando justamente esses espaços, né? Então, eu acho que passa por aí, né? É uma luta. Eu acho que a gente tem que acreditar,
né, que é possível e ao mesmo tempo, bolar novas estratégias. Eu penso que é um pouco dessa forma, né? Assim como a gente faz o enfrentamento na própria universidade, a gente tem que achar formas de fazer esse enfrentamento na escola e criar esses momentos, né? Eu acho que lutar porque o Estado financie, né? Que tenha uma educação integral de fato nas escolas, que os alunos permaneçam mais tempo na escola, que possam participar dessas atividades, ou que a universidade possa desenvolver essas atividades. Eu acho que é uma saída, né? Porque se a própria estrutura da escola muitas vezes não quer, no projeto político-pedagógico, ter um projeto permanente da escola, de repente a gente tenta fazer um projeto com o grêmio estudantil, envolver o protagonismo dos adolescentes, né? É por aí, assim. Não teria, assim, necessariamente uma receita, mas eu acho que quando a gente trabalha numa perspectiva interseccional, né, de algumas questões, a gente consegue agregar mais. Muito obrigada, Ricardo. Gostei muito, né, dessa ideia de pensar, de criar a identificação desses sujeitos para que essa mobilização venha deles, né? E aí a ideia do projeto de perceber que se trata de um projeto de sociedade, qual a sociedade que a gente quer deixar, que a gente quer construir, né? E trabalhar isso de forma interseccional é uma ideia realmente que, de fato, a gente tem muito ainda esse modelo muito reduzido, né, de trabalhar cada um com as suas particularidades e acaba esquecendo, né, que trabalhar de forma mais interseccional poderia alcançar aí um público maior. Bom, quero agradecer imensamente, também te dar a chance aqui, caso tu tenha mais alguma consideração final para fazer. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, se tu quiser fazer uma fala final. Tá, joia. Eu que agradeço, Letícia, e parabenizo a você pelo projeto, pela iniciativa, né? É muito bom a gente poder ampliar os espaços de discussão, né? E hoje a internet oportuniza isso. Eu teria, assim, né? Tem muita questão para a gente pensar e discutir, enfim, eu fico à disposição de vocês para outras falas em outros momentos, né? E gostaria, assim, de deixar uma mensagem final que, né, eu acho que vale a pena a gente, né, sempre acreditar na educação. A gente muitas vezes se desmotiva com as pancadas que a gente toma, com a desvalorização que há né, social da figura do professor, da professora, com, né, as péssimas condições de trabalho, de salário, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê que a gente consegue transformar a vida de um aluno, de uma aluna, né, agregar a comunidade, é algo que não tem preço, né? E eu acho que vale a pena a gente insistir. A gente está passando, inclusive, por um processo em que os jovens estão sendo desestimulados de fazer universidade, né? Tem caído muito a procura dos jovens das classes populares pelo ensino superior, pela própria carreira docente, como que se ele pudesse, né, vencer na vida sem ter acesso a mais anos de estudo, né? Que pode até ter, mas nem todo mundo tem vocação para ser youtuber, nem tiktoker, né? E a vivência educativa universitária ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que insistir e motivar essa juventude, porque afinal de contas o futuro depende deles, né? Eu acho que vale muito apostar. A gente vê que nesses cenários aí né, de acirramento, de alienação, também emergem, assim, lideranças, né, jovens protagonistas. Eu acho que uma saída é a gente apostar dar voz a essa juventude, né, a provocar reflexões sobre essa questão étnico-racial, né? Eu acho que a sociedade brasileira, enquanto ela não entender
que se a gente não resolver satisfatoriamente o nosso conflito racial, né, a gente não vai ser uma sociedade minimamente justa, né, a gente não vai ser uma sociedade próspera que a gente possa se orgulhar. A gente tem que enfrentar, eu acho que a saída é esse enfrentamento, tá bom? Então, obrigado e mais uma vez aí pelo convite. Obrigada, professor Ricardo, muito obrigada mesmo, para nós foi super bom te ouvir, eu acho que a tua fala é altamente pertinente, abrimos muito bem esse ciclo para pensar a Lei 10.639, vocês que estão nos assistindo não esqueçam de assinar a lista de presença, para que vocês tenham uma certificação sobre isso, espero que tenham gostado, e até uma próxima, ainda no próximo mês. Até mais. Obrigada.